Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil. Aqui na Espanha já são 20 horas e 58 minutos, no Brasil 15 e 58 da tarde dessa segunda-feira, 11 de abril de 2022. A BTC basicamente veio dar um beijinho aqui na linha superior da nuvem de Shimoku, na esteira dessa mega volatilidade do mercado financeiro tradicional. Agora a Nasdaq tombando menos 1,63, tudo isso em razão dessa nova postura do Fed de reduzir o seu balanço patrimonial, de decotá-lo na ordem de 95 bilhões de dólares por mês, o que dá quase $1 trilhão por ano, e o aumento das taxas de juros, que na minha opinião não faz nem cosquinha numa inflação que já está em praticamente 8% ao ano nos Estados Unidos. Então, num primeiro momento, o recrudescimento desse imbróglio geopolítico com o conflito russo-ucraniano e essa postura do Fed hawkish agora aos 49 do segundo tempo, num primeiro momento isso promove um dump no mundo cripto, como está acontecendo aqui, mas num segundo momento o mundo cripto descola com uma certa velocidade, como aconteceu na crise pandêmica, onde o mundo cripto se descolou rapidamente e o mercado financeiro tradicional ainda ficou patinando antes de também voltar para uma recuperação. Na projeção, a nuvem de Shimoku segue com uma espessura muito interessante, apesar da linha superior querer ameaçar um estreitamento. Eu não acho que isso vá se confirmar. Na nossa banda de VWAP mensal, a nossa primeira tentativa de retorno foi falsa, mas a partir da segunda ou da terceira, isso passa a ser mais factível de retorno em direção à VWAP mensal, que está ali em 45 mil dólares. É normal essa movimentação. Normalmente aqui, ó, na primeira tentativa aqui em fevereiro não deu, esgarçamos a lower, na segunda foi. É sempre assim, é um padrão comportamental. Então aqui na primeira não deu, na segunda foi. Na primeira aqui, na banda de VWAP de abril, não deu. Na segunda pode ser que a gente retorne rapidamente em direção a 45 mil dólares. No gráfico das VWAPs, a BTC basicamente veio beijar a VWAP anual ali na altura de 40.900. Agora a gente está ameaçando perder a VWAP anual, mas a VWAP anual exerce uma força gravitacional brutal sobre a BTC. Vocês vejam que ao largo do tempo aqui, a BTC não fica muito tempo sem visitar essa linha verde, que é a VWAP anual. Então a gente foi bater continência justamente para a VWAP anual. Então, numa movimentação que eu considero normal, na nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica, a gente está estressando a antepenúltima lower aqui dessa grande grade de expansão exponencial logarítmica da BTC. Esse candle aqui no semanal, ainda a plotagem dele, o desenho só vai ser concluído no próximo domingo, de domingo para segunda. Então tem quase 7 dias ainda para a gente ver o que vai acontecer com esse candle. É possível que a gente dê uma agulhada aqui para a base da nuvem no semanal, mas é possível também que a gente estresse a linha superior. Vamos ver como o desenho dele vai acabar se concluindo. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Os fatos são gravíssimos, né? Agora a inteligência americana, as informações da inteligência americana estavam certas no sentido de que haverá um grande ataque da Rússia ao leste da Ucrânia. As imagens de satélite já haviam confirmado isso. Milhares de tropas russas preparam um grande ataque a leste da Ucrânia. É uma situação dramática, porque a Europa já tem mais de 4 milhões de refugiados. Lembrando, gente, que a Ucrânia é do tamanho da Argentina, tanto em extensão territorial quanto em população. Então esses refugiados podem rapidamente escalar para 8 milhões, para 10 milhões, para 15 milhões. Aqui em Málaga a situação é bizarra. Toda semana chegam várias famílias ucranianas. Ou seja, tudo isso num primeiro momento pode até promover um dump da BTC, mas num segundo momento acontece um descolamento e a BTC vai promover um pump em direção a 80 mil dólares, quiçá 100 mil dólares. Na Bloomberg só se fala desse recrudescimento, desse conflito. Agora o Joe Biden, numa reunião virtual com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, alertou o Narendra Modi acerca
do aumento de importações de commodities energéticas pela Índia. Obviamente que a Índia vai dar de ombros para os Estados Unidos, porque se a China não para de importar petróleo russo e gás natural russo a preços abaixo do mercado, por que a Índia não vai fazê-lo? Então é ridículo esse papelão do Joe Biden instando a Índia a não comprar commodities energéticas russas. É ridículo a situação que o mundo... Quer dizer, o Putin agora indexou o rublo ao ouro. A cotação do rublo voltou para um patamar pré-conflito. Eu avisei aqui no canal que petróleo não fica sem comprador. É óbvio que a Europa brecando os oleodutos do óleo russo, dos Urais russos em direção à Europa, isso ia proporcionar uma aglutinação de armadores, como é o que está acontecendo agora. Nesse momento que eu vos falo, existe uma mega rota naval para escoar todo esse óleo dos Urais russos em direção à Rússia, da Rússia em direção à China e à Índia. E petróleo não fica sem comprador. O próprio gás natural russo ainda não foi totalmente embargado pela União Europeia, pela zona do euro, porque eles precisam do gás natural. A Itália já avisou que não tem condições de manter todas as termoelétricas sem o gás russo. Agora a Itália está atrás do gás da Argélia, mas isso exige infraestrutura de atracamento porque o gás vem liquefeito na frota naval, chega nos berços de atracamento, precisa ser regasificado para entrar nas tubulações. É uma encrenca. Ou seja, o Putin literalmente controla temporalmente esse conflito e vai fazendo a zona do euro e os Estados Unidos da América sangrarem numa mega pressão inflacionária. Agora os economistas dão conta de que o Fed não tem nenhum controle sobre a inflação norte-americana, porque não é só essa inundação de dinheiro que o Fed promoveu, com essa impressão de dezenas de trilhões de dólares, com um balanço patrimonial acima de 10 trilhões de dólares, como se 90 bi por mês fosse fazer cosquinha naquele balanço patrimonial bizarro que o Fed conseguiu construir, que é um verdadeiro castelo de areia, cheio de shit coisas. E não é só essa inundação de dinheiro que está forçando a inflação, é o colapso na cadeia de suprimentos, é o fato de Rússia e Ucrânia serem sozinhas, ambas responsáveis por mais de 30% da produção de trigo do planeta. É tudo, não é só... Agora, como foi alertado por vários economistas, até o Krugman, Nobel de Economia, avisou que o Banco Central norte-americano está mais perdido que cego em tiroteio. Ele, além dele reagir de forma letargicamente atrasada, ele simplesmente não tem nenhum poder de fogo contra essa inflação, que é uma inflação justamente de colapso na cadeia de suprimentos, e ele muito pouco ou quase nada pode fazer. Então é risível a atuação e a situação do Fed. Agora banqueiros estão pressionando o Jerome Powell, responsabilizando o Federal Reserve por essa mega recessão que vai colocar a economia dos Estados Unidos na beira de um abismo. E nesse cenário apocalíptico, Mad Max, desembarcar da BTC, que num primeiro momento sente sim, no crash pandêmico foi a mesma coisa. Num primeiro momento a BTC acompanha o mercado financeiro tradicional e num segundo momento ela descola. Fora que o mercado financeiro tradicional tem seríssimos problemas com essas big techs que somadas valem mais de 20 trilhões. Quem criou esse bode na sala de big techs valendo 20 trilhões e o mundo à beira da descoberta da Web3, cuja força computacional não vão vir de clouds multibilionárias de Amazon ou de Google Alphabet, e vão vir as nuvens que vão sustentar a força computacional da Web3 serão descentralizadas.
qualquer dispositivo conectado à internet vão criar nuvens descentralizadas milhares ou milhões de vezes mais poderosas que essas da Amazon Web Service, por exemplo, a um custo que os programadores estimam que vai representar 1/1000 do custo atual de armazenamento em nuvens. Qualquer plataforma com mais de 100 mil acessos diários tem como maior custo operacional o armazenamento em nuvens. Isso vai ser barateado a ponto de ficar praticamente de graça, graças à tecnologia blockchain. Ou seja, além do Fed ter criado esse castelo de areia, esse castelo de mentira, que são essas big techs valendo 21 trilhões, elas podem virar pó diante da Web3. E desembarcar do mundo cripto num cenário desse é mais do que uma insanidade. É rasgar dinheiro. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Os Cavaleiros do Apocalipse vêm aqui no canal encher de mensagens no sentido de que a gente estaria no começo de um inverno cripto. Eu ouso afirmar que a BTC vai encostar aqui na base, já encostou, né? Deu um beijinho e vai dar-lhe uma invertida e vai pegar muito Cavaleiro do Apocalipse vendido de calça curta. Tá bom, pessoal? Até amanhã. Fiquem com Deus e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.